Quais são os seus medos? Quais são os seus desejos? Você conhece a si mesmo? Pessoal, no Esquina do Pensamento de hoje eu gostaria de comentar sobre um dos grandes filósofos da antiguidade e que causa uma reflexão super atual nos dias de hoje. E esse filósofo é Sócrates. Rapidamente, só para você se situar, Sócrates foi um filósofo que nasceu em 470 a.C. e faleceu em 399 a.C. E ele foi tão importante para a nossa vida, para a nossa sociedade ocidental, que o período filosófico é dividido em 3 momentos: pré-socrático, socrático e pós-socrático. E por que eu quero trazer Sócrates para tratar questões da atualidade dos dias de hoje? Para te responder essa pergunta, eu quero comentar uma das grandes máximas socráticas. Na verdade, não foi ele que escreveu esse texto que eu vou comentar agora, mas ele reflete muito qual era o princípio e a ideologia de Sócrates. Ele fala o seguinte: conhece-te a ti mesmo e conhecerás todo o universo e os deuses, porque se o que procuras não achares primeiro dentro de ti mesmo, não acharás em lugar nenhum. Sócrates defendia que o pensar logicamente sobre as nossas vidas poderia nos ajudar a ficar mais seguros e independentes e menos conformistas ou vulneráveis à opinião alheia. E vários são os estímulos externos que nos alienam e que acabam nos causando sofrimento. A propaganda, a mídia, o consumo, a própria autoridade de outras pessoas, os nossos amigos e até mesmo em alguma medida a nossa própria família pode criar situações que não são verdadeiramente nossas, que não são de fato uma situação pessoal. E Sócrates nos chama a refletir sobre todas essas questões que nos chegam antes de assumi-las como conceito. Tem um exemplo que eu gostaria de dar, é um autor que se chama Francis Schaeffer. Ele escreveu um livro que chama A Morte da Razão, onde ele dá o exemplo muito claro disso. Ele comenta sobre o jeans rasgado. Você sabe como foi essa história do jeans rasgado? Na década de 60 e 70, o jeans rasgado ele foi colocado como uma forma de protesto contra o consumismo, contra a alienação. E é interessante que o mercado, a mídia, viu aquela situação do protesto com os jeans rasgados e colocaram aquilo como moda, assumiram aquela situação, transformaram no objeto de consumo e voltaram para a população, que começaram a consumir também essa moda do jeans rasgado. O que isso quer dizer? Existem forças que acabam nos alienando e orientando o nosso fazer, como foi o caso desse exemplo que eu passei para vocês. E tem um segundo pensamento que eu gostaria de trazer para vocês também, que segue muito nessa direção do que Sócrates comenta, e esse pensamento da Marilena Chauí. E ela comenta o seguinte: nós temos que ter a decisão de não aceitarmos como óbvias e evidentes as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos da nossa existência cotidiana. Jamais devemos aceitá-las sem antes havê-lo investigado e compreendido. Então você pode começar a se fazer algumas perguntas, Por que fazemos o que fazemos? Por que gostamos do que gostamos? De onde vêm os nossos preconceitos? De onde vêm os nossos medos? De onde vem a nossa raiva? A partir do momento que você se interroga a respeito disso e começa a se conhecer, você vai estar caminhando um pouco mais para uma vida tranquila, uma vida mais feliz, uma vida sem tantas inquietações. Voltando a Sócrates, para finalizar o nosso vídeo, ele comenta uma outra questão. Ele fala que ideologias, crenças, tradições podem ser questionadas, Mas como saber se as nossas ideias são válidas? Existem muitas ideias confusas e imprecisas no mundo. Isso porque as pessoas imaginam que podem ter boas ideias sem pensar muito. E hoje isso está muito comum, principalmente quando você vê as redes sociais. Mas esse é um assunto para um próximo Esquina do Pensamento. Um grande abraço e até mais. Todo homem pensa que o dinheiro compra tudo e que o planeta está em promoção. Todo homem pensa que as mulheres são garrafas de cerveja na televisão. Todo homem pensa que precisa ter um carro novo para ser cidadão. Todo homem pensa que está indo para a guerra para lutar pela sua nação. Pura ilusão.